Pergunta empreendedor de hoje, eu estarei respondendo uma dúvida, né, que foi nos enviada e encaminhada através das redes sociais. Se você também tem alguma dúvida aí com relação às finanças da sua empresa, pode estar enviando para nós e ela será também respondida assim como esta. Se você ainda não se inscreveu no canal, peço que se inscreva e que dê um like no meu vídeo. Então a pergunta de hoje é a seguinte: estou perdido, não sei meu lucro e nem possuo um processo financeiro claro. Como posso corrigir esses problemas? Quais as coisas iniciais que devo fazer? Bom, basicamente o inimigo comum dessa pergunta, né, deste empresário é a bagunça financeira. E quando eu comecei o meu negócio, eu realmente não tinha organização financeira, eu não tinha um processo financeiro claro. E eu conheci muitos empresários que estavam na mesma situação que eu. Hoje, né, através de uma pesquisa, a gente consegue saber que 63% das empresas não sobrevivem nos primeiros 5 anos do seu negócio. E para que isso não aconteça com você, eu tenho alguns erros fatais que devem ser evitados aí para o seu negócio. O primeiro deles é: ter lucro não significa o mesmo que ter caixa. Né? Muitas vezes a gente tem a confusão entre o que é caixa, o que é sobra de caixa, e o que é DRE. Né? A DRE, a demonstração do resultado do exercício, o que ela nos traz? Ela nos traz uma clareza da lucratividade do meu negócio. Mas o caixa então nos traz uma clareza da sobra de caixa da nossa empresa. Né? E a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Porque o lucro, né, ele depende muito, então, do prazo de compra, do prazo de venda, né? Então, a gente trabalha com informações que vão ocorrer aí ao longo dos meses. Já o caixa é aquilo que aconteceu no momento, ou seja, teve um desembolso de caixa, teve uma receita de caixa e no final eu vou ter um resultado. Então, a gente não pode fazer essa confusão. O segundo ponto é que o financeiro é muito mais do que simplesmente pagar boletos, né? Muitos empresários, inclusive eu, já fui pagadora de boleto, né? Ou seja, vou lá, lanço o código de barras, faço o meu pagamento, né? E faço a minha conciliação aí daquele mês, daquela semana, daquele dia. E assim vai passando os meses, assim vai passando os anos e eu continuo um pagador de boleto. Diferente disso, a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter uma estratégia para o nosso financeiro. A gente precisa criar estratégias para quê? Para planejar e organizar os números, né? E sem essa organização e sem esse planejamento, eu não consigo montar estratégias para o meu negócio. Então, deixe de ser aquele pagador de boleto, né? Tome conta da sua empresa, tome conta do financeiro do seu negócio e deixe de ser simples pagador de boleto. Crie estratégias, trabalhe com estratégias no seu financeiro. O terceiro ponto é sobre o fluxo de caixa, que o fluxo de caixa, ele não é somente as entradas e as saídas, né, ou o conhecimento daquele caixa meu que é operacional, que tem a ver com a operação, ou aquele caixa não operacional que não tem a ver com a operação. A gente pode extrair N indicadores do fluxo de caixa, mas ele é muito mais do que isso. Ele é uma ferramenta estratégica. E existem 3 níveis de planejamento financeiro que vão contemplar essas informações do fluxo de caixa, né? Que vão ter então metas e objetivos de curto, médio e longo prazo. O planejamento estratégico, né? Nele a gente tem aí objetivos amplos e longos, tá? São de longo prazo, então eu posso pensar assim: que resultado eu desejo para a minha empresa daqui a 10 anos? A gente tem o planejamento tático, que então é aquele com objetivos de médio prazo. Nele eu posso pensar assim: que produto, né, que a gente vai focar aí ou desenvolver nos próximos anos? Então, essa seria um questionamento de nível tático. E o planejamento operacional, que são aqueles objetivos de curto prazo, né? O quanto a gente precisa vender, né? O que nós vamos vender aí e desembolsar ou gastar no próximo ano. Então, esse questionamento ele é de nível operacional. Então, você já está vendo aí ao longo do planejamento financeiro N formas e informações que a gente pode estar extraindo desse fluxo de caixa através, então, dessa ferramenta estratégica. Se você quiser saber mais sobre a organização do processo financeiro e o planejamento financeiro, que está interligado, né? Para ter um bom planejamento financeiro, eu preciso ter o financeiro organizado. Eu deixei um material
E também você pode deixar a sua dúvida para que a gente possa responder aí numa próxima pergunta empreendedor. Então, se você gostou do vídeo, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e eu te espero aí para os próximos episódios. Obrigada, tchau!